Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem as palavras instrutivas. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações do Novo Reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Cesaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Besaída, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos do Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um amigo pescador de Talmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, na qual vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual seria o maior no reino de Deus, e de outras vezes desejavam saber, dentre todos, que se revelava a maior sabedoria no campo do Evangelho do Mestre Jesus. Levi continuava nos seus trabalhos de coletoria local, enquanto Judas prosseguia seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com as narrativas de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deveriam seguir para as realizações que lhe competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada por interesses fáceis e inferiores. Buscarei as estradas escabrosas, estreitas do sacrifício pelo bem de todos. Também não penetrarei nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide, antes, buscar as ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição
e voluntariamente desgarradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e lhes dizeis de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime e das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os mais simples. Não junteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti a bênção do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela vossa paz. Porém, se não for digna, torne essa mesma paz convosco em vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai, sacudindo o pó de vossos pés, e sem conservar nem o rancor, nem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade vos digo, que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram Deus com os lábios cheios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por esta razão que vos envio como ovelhas aos antros dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, tiranos e descrentes, a fim de testemunhares a minha causa. No entanto, nos dias dolorosos de humilhação, não lhes dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirado quando ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, mas o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala por nós. Nesses dias de sombra em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará a morte ao seu próprio irmão, os pais os filhos, espalhando-se nos caminhos os rastros sinistros dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguido numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade eu vos afirmo que jamais estareis no caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai também que eu vim à terra para dar o testemunho,
E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e zombarias, ridículos e a crueldade, que não fará com os meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, não é preciso temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Os que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham no corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale muito mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer um de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante do meu Pai, que estás nos céus. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por mais algum tempo. E terminada sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino, estremeciam do júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como se despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções e encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, nossos planos são preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou-o serenamente e redarguiu: Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Em meio à surpresa geral, Jesus deu uma pausa, depois continuou: No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai nos espíritos das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Ali mesmo, detestando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais para a grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de aflições, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida,
apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que possa realizar alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, mas contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso.